fazer uma introdução sobre o livro de Êxodo. E esse livro, o autor desse livro foi Moisés, quem escreveu este livro. E como o propósito desse livro é confirmar a autoridade divina da liderança de Moisés e da aliança da lei. Nesse tempo estava surgindo as leis, da aliança da lei, e bem como as regras para adoração a Deus. É o propósito desse livro. Ele foi escrito de 1446 a 1406 a.C. É um livro antigo. E como verdades fundamentais, nós podemos destacar 3 verdades fundamentais de todo esse texto, que são a autoridade de Moisés como líder de Israel para trazer a bênção de libertação desse povo que estava preso, e as leis da aliança, as leis dadas também por Moisés, foram divinamente autorizadas também para levar bênção ao povo de Deus. Ali eles tiveram a lei, e as regulamentações de Moisés para a adoração no tabernáculo foram também divinamente ordenadas também para trazer bênção ao povo. Os rituais, Deus determinou como deveria ser adorado no tabernáculo, havia o sumo sacerdote. Então, o Êxodo vem explicando isso ao povo. E esse nome Êxodo, ele é a forma latina do grego êxodos, que significa saída. Êxodo significa saída. E o livro recebeu esse nome, Êxodo, por causa do acontecimento central de todo o livro, que foi a saída de Israel do Egito, registrado nos primeiros 15 capítulos. Mostra então essa saída, o acontecimento central foi esse, por isso o nome foi dado nesse texto de Êxodo. E como uma peculiaridade também desse texto, esse livro ele é um dos mais importantes quando nós falamos acerca de batalhas espirituais. Esse texto é muito rico quando temos usamos esse tema de batalhas espirituais. E nesse capítulo 17, que iremos abordar nessa noite, nós vamos ter foco e como tema vai ser a importância da intercessão. Nós vamos ver sobre a importância da intercessão. E antes de focarmos nesse texto que lemos, eu vou voltar um pouquinho para contextualizar esse momento do povo de Israel, esse momento que eles estavam vivendo aqui. Volte a sua Bíblia no capítulo 16 de Êxodo. Eu vou ler o capítulo 16, do 1 ao 3. Vamos contextualizar um pouco esse momento que o povo de Israel estava vivendo. Diz, 16: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Então o povo, como lemos no início, eles estavam apenas 2 meses e 15 dias que saíram do Egito, e a gente sabe que passaram 40 anos no deserto. Então estava bem no início, e
o que a gente vê aqui? Que o povo já estava murmurando. Você não trouxe para nos matar aqui, porque a gente não ficou lá a gente comia carne, comia pão. E no capítulo 17 também do início, vou dar um saltozinho aqui no início do 17, no 17:3, olha o que nós temos aqui. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Mais uma vez eles murmuraram. Mas diante dessa murmuração do capítulo 16, o que aconteceu? Eles murmuraram que estavam com fome, e aí Deus mandou pão, mandou maná para eles, saciou a fome deles. E mais, Deus também mostrou diante da sua, para que eles confiassem na sua soberania, porque dia após dia Ele mandava maná. E Ele ainda deixou determinado que no sexto dia eles não iriam, no sétimo não iria descer maná, porque eles iam guardar, ele ia mandar dobrado no sexto dia, para que no outro dia eles não pudessem exercer trabalho. E alguns ainda, Moisés explicou isso, que é só no sexto dia que iria ter o maná dobrado, que eles poderiam guardar, mas eles não ouviram. E o que aconteceu? Que eles veio o maná e eles guardaram. Alguns guardaram o maná, não estavam confiando em Deus. E o que aconteceu no outro dia? Já estava dando bicho, já estava cheirando mal. Então, estavam desobedecendo a Deus ainda. O povo ainda não estava compreendendo essa soberania de Deus. E no 16 ainda, mais adiante, eles murmuram novamente. E aí Deus melhora mais ainda para eles. Fala, ó, pela manhã vai vir o maná, e ao final do dia vai vir as codornizes, vai vir carne. E, tanto que no 16, 12, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E a quantidade de pão não era pouca. Mais adiante no 16 vai falar a quantidade. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Eu achei até curioso, que eu não sabia que quantidade é 1 gomer. 1 gomer, aí eu fui pesquisar, e 1 gomer é considerado 1,76 litros. Então é a quantidade boa, é quase 2 litros, né? Eu pensei assim, uma vasilha de tapioca de 1 litro é muito tapioca, né? Então, comer isso tudo, então eles tinham muita comida, não faltava. Mas ainda assim o povo não estava satisfeito. E nós entramos aqui no capítulo 17, e o povo atrás de água. O Senhor nos trouxe até aqui, nos tirou de lá, para nós morrermos de sede aqui no deserto. E o povo parecia impaciente. Eles não entendiam ainda que o Senhor era com eles. E eles escolheram um péssimo caminho da murmuração. Mas contra quem eles estavam murmurando? Contra quem eles estavam desrespeitando? Eles estavam desrespeitando a liderança deles, ali, como sendo Moisés, e principalmente a Deus. Eles estavam desrespeitando a Deus, murmurando contra Deus. E hoje, quando também nós murmuramos, nós também estamos afrontando a Deus. Essa palavra também se aplica para nós hoje. É uma afronta a quem nos criou e nos deu a vida, e nos sustenta, e nos dá a sua graça. Então, quando nós murmuramos, nós também estamos afrontando ao nosso Deus Criador.
E como nós temos vivido o êxodo desse mundo rumo à nossa pátria celestial, nesse tempo que nós aguardamos a vinda de Jesus? É uma reflexão também para nós, porque o êxodo, a saída ainda não acabou. Nós estamos vivendo o êxodo ainda, porque nós estamos aguardando a volta de Cristo. E ao lermos esse texto, nós temos que refletir nas nossas vidas também, como nós estamos agindo diante das situações que nos sobrevêm. E eles estavam caminhando, e essa caminhada deles é um modelo de como nós devemos tomar cuidado, com certas coisas, principalmente com a murmuração. E será se nos tem faltado também água para a gente beber? O que será que tem faltado na nossa vida que tem feito com que a gente murmurasse, ou que a gente venha murmurar? Ali o povo faltou água para esse povo do Êxodo. E vamos abrir nossas Bíblias em João 4,14. João 4,14. Diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, será se nós temos buscado essa água? Nos tem faltado água, mas será se nós temos buscado na fonte correta, que, como lemos agora, que é Cristo? E o que acontece no verso 17 após essa murmuração por conta de água? Deus mesmo deu a solução. O que Deus diz a Moisés? Respondeu-nos no 17:5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então Deus mesmo deu a solução para Moisés, explicou a ele o que ele deveria fazer na rocha, com o cajado na rocha. E qual princípio nós aprendemos com isso? De que quando algo der errado, quando houver uma situação que a gente não gostaria que acontecesse, ao invés de a gente murmurar, o que a gente tem que fazer? Se voltar para Deus. Ao invés de a gente se lastimar da nossa vida, às vezes comparar a nossa vida com a vida do outro, ou questionar, ficar revoltado, ficar triste, abatido, ao invés disso, nós devemos procurar a melhor alternativa, que é orar, colocar diante de Deus essa situação, adorar, louvar. Mas há situações que são muito difíceis, muito complexas, muito delicadas, mas essa é a melhor alternativa, é a melhor decisão a se tomar diante de uma situação complicada nas nossas vidas. Não devemos murmurar como o povo de Israel estava murmurando. O melhor caminho é buscar o Senhor, é ir para o aspecto do Senhor. E agora nós chegamos no verso 8, onde aparece Amaleque. Vamos entender um pouco quem é esse povo de Amaleque. O que esse povo fazia? Por que esse povo estava agindo dessa maneira contra o povo de Israel? Vamos
voltar um pouco também no passado com relação a Amaleque, que Amaleque foi um dos netos de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. O Esaú, aquele mesmo que perdeu abriu mão da bênção do Senhor. Então Esaú, ele gerou um povo, e um dos seus netos chama-se Amaleque. Vamos ver isso, vamos abrir Gênesis 36, de 12 a 16. Gênesis 36. Olha aqui como surgiu aqui essa tribo de Amaleque. De onde veio? Gênesis 36, de 12 a 16. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bezamate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filho de Ilha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Jolão, Jalão e Coré. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Comá, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã e o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram de Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. Então, veio de Esaú. Esaú cometeu muitas falhas na sua jornada. Então, vamos ainda conhecer um pouco mais do que eles faziam. Os amalequitas, eles formavam uma tribo nômade que vivia na área desértica do Mar Morto. E eles eram acostumados a saquear os outros. Eles já eram um povo acostumado a fazer isso. Eles até matavam pessoas só por prazer. Eles eram um povo sanguinário. Eles eram extremamente perversos. Eles tinham um exército bem equipado. Eles tinham lanças, tinham escudos, tinham espadas. Eles eram astutos, preparados para saquear. Quem passasse por perto deles, quem eles desejassem saquear, eles já tinham toda essa habilidade. E Deuteronômio 25, vamos ver aqui como que eles saqueavam. Deuteronômio 25, (17 e 18). Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Então eles atacavam por trás, eles tinham muita habilidade em atacar os povos. E o que estava ali diante deles? Eles, no exército bem equipado, perverso, que saqueavam, levavam tudo, animais. Aí vinha o povo de Israel, um povo ali já cansado, mulheres, crianças e homens e animais, alguns bens. E aí eles viram aquela turma: isso aqui vai ser diversão pra gente, vamos saquear, vamos matar, vamos levar tudo deles, vamos destruir esse povo agora. Vai ser como se fosse uma brincadeira isso aqui pra gente. E aí Moisés percebeu que eles iam ser atacados. Moisés percebeu, e o que foi que ele fez? No verso 9:
Êxodo 17, 9. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E aqui Josué fez, né, o que Moisés havia lhe dito, e saíram a peleja, e olha o que acontece, no verso 10 ao 12, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Vocês notaram aí onde está o segredo dessa vitória, dessa batalha? Acabamos de ver que o segredo dessa batalha estava nas mãos de Moisés erguidas. E ele estava no cume do monte e começou a peleja de manhã. Ele falou provavelmente isso na noite. E na manhã, né, no verso 9 diz: estarei no cume do outeiro. Então, o segredo dessa vitória estava nas mãos erguidas de Moisés. E o que a gente às vezes vê, o que a gente vive, né, trazendo isso para os nossos dias? Porque é muito comum a gente atribuir a vitória que a vitória está no campo de batalha. A gente se esforça, a gente acorda cedo, a gente dorme tarde, e a gente estuda muito, a gente batalha, mas será se isso é necessário? É necessário. Porque Deus não falou para o povo ficar sossegado que ele ia resolver tudo, não. Tinha que batalhar, então isso é necessário nas nossas vidas. Então, hoje, né, muitos almejam entrar numa boa faculdade, muitos hoje almejam um bom concurso público, e muitos, né, pensam que a vitória, essa vitória vai ser estar debruçado nos livros, vai ser estar focados, atentos nas aulas, vai ser estar fazendo simulados, vai ter, o segredo é estar se capacitando cada vez mais. E muitos também comerciantes ou empreendedores pensam que imaginamos que é a labuta do dia a dia, é aquilo que eu vou fazer vencer, vai ser essa correria, esse esforço próprio. E aqui nós vemos que o segredo da batalha era manter os braços de Moisés totalmente erguidos. E a palavra de Deus mostra que Moisés, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Os braços dele ficou pesado. Eu ainda não tentei ver quanto tempo eu consigo ficar com o braço erguido, mas eu tenho certeza que vai ser muito difícil a gente conseguir passar o dia todo. O sangue começa a faltar. Então, o que aconteceu com Moisés não foi diferente. As mãos dele pesaram igual chumbo, ele já não estava aguentando. E quando ele baixava os braços, Amaleque prevalecia. E aí, também nas nossas vidas, há momentos em nossas vidas que nós não vamos nos dar conta, nós não iremos suportar. Há momentos que nós também iremos precisar de ajuda também nas nossas vidas. E às vezes acontece, possivelmente, do nosso orgulho não deixar espaço para que outras pessoas venham nos ajudar. Existem pessoas que não admitem
pensar que está caída e que precisa de ajuda. E não haveria vitória. Não haveria vitória ali para o povo de Israel com Moisés sozinho. E ele precisou de ajuda, ele precisou de intercessores com ele. Arão e Hur, eles fizeram uma boa escolha, eles decidiram ir com Moisés ao monte. E eles acompanharam Moisés. Então essa atitude foi essencial para a vitória do povo de Deus, porque eles resolveram ser apoiadores, sustentaram, colocaram uma pedra, Moisés sentou nessa pedra e eles ergueram o braço de Moisés, isso o dia todo, porque no verso 12, no final do verso 12, que foi, eles ficaram com as mãos firmes até o pôr do sol. A batalha começou cedo e foram até o pôr do sol. Então, eles foram essenciais nessa batalha, porque eles sustentaram o seu líder. Eles estavam juntos do seu líder. E mais uma aplicação para as nossas vidas, e como membros da família de Cristo, nós, como igreja do Senhor, nós temos ajudado os nossos líderes? Ou será se os nossos líderes, eu falando da nossa igreja, que a gente está todo dia aqui vivendo, ou será se os nossos líderes eles têm a capacidade de organizar toda a igreja, de conduzir o rebanho da Congregação Filadélfia, do Templo Central, da Congregação da Vila Permanente, da Congregação Liberdade, da Congregação Antioquia no Palmares, da Congregação Manancial no Getati, da Congregação Getsemane no Repartimento, da Congregação Bereia em Piranopã, da Congregação Monte Oreb no Alto API, da Congregação Monte Sião, depois Repartimento no Trono 230, da Congregação Nova Aliança no Breu Branco. Então a gente vê que nós temos poucos líderes e muito serviço. E isso nos faz refletir. Isso me fez refletir muito também. E assim, graças a Deus, Deus tem levantado muitas pessoas que têm sido bênção na nossa congregação. A gente louva a Deus por isso. Mas nós devemos ainda fazer muito mais. Nós devemos empenhar muito mais pelos nossos líderes, porque eles sozinhos eles não aguentam sozinhos o braço erguido para todo esse rebanho que precisa ser pastoreado, que precisa ser auxiliado. Então nós devemos refletir muito sobre esse auxílio à nossa liderança. E outra aplicação, essa aplicação ela foi que Deus usou para que eu meditasse nessa passagem. E no dia 3 de setembro, o nosso amigo Gustavo me mandou essa devocional, um pão diário. Nosso Gustavo, esposo da Bruna, lá de São Paulo, ele me mandou esse devocional. E eu comecei a meditar e me chamou muita atenção essa passagem. E como aplicação desse devocional, dessa passagem que lemos, do 8 ao 16, nos mostra que os amigos nos ajudam a perseverar em seguir a Deus. Mais uma aplicação. E isso vem nos chamar a atenção de que tipo de amigo eu tenho sido. Que tipo de amigo nós temos sido? Você tem sido que tipo de amigo para o seu próximo? Porque seguir a Deus não é um esforço solo. Seguir a Deus não é um esforço individual. Deus não nos criou para correr sozinho essa maratona da nossa vida. Deus não nos criou para correr sozinho.
No devocional, inclusive, eles falam de uma corrida, que um homem não dava mais conta de correr, uma maratona, e duas mulheres já mais idosas do que ele, depois ele já tinha desistido, e elas chamaram ele, estimularam ele, e ele conseguiu, ele viu que ele ainda tinha força para completar a maratona, e ele completou a maratona. E nesse devocional faz essa analogia, né? Será que nós temos sido esse reforço, esse apoio para que a pessoa não desista no meio do caminho e ela chegue até o objetivo dela? E nós devemos refletir muito sobre isso. Nós temos sido usados por Deus como bons amigos, apoiadores que levam o amigo até o objetivo. E outro texto que me fez refletir muito nessa passagem, domingo passado foi lido na liturgia. Vamos abrir Hebreus 13. Hebreus 13. De 1 a 6. Esse texto também me fez refletir muito mesmo sobre como que eu tenho agido nesse aspecto de amigo, de pessoa que se importa com o próximo. E diz, Hebreus 13, de 1 a 6: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-as sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. Lembrai-vos dos encarcerados. Aí me fez refletir, quando que eu fui num presídio prestar um auxílio, e aí eu fiquei pensando assim, né, como se fosse você preso. Aí eu refleti, mas se eu tivesse preso eu ia ficar muito abatido do amigo meu não ter ido lá me estender a mão, me levar uma palavra. E continua no 3: como se presos com ele. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Outro ponto que também me fez baixar